Estamos de volta para o terceiro bloco. Como eu falei agora há pouco, a gente vai falar de reforma tributária e outros assuntos da área aqui. Estão comigo o Luiz Wolff, professor e palestrante. Falei certo, né? O Perfeito. Sobrenome? Wolff, isso mesmo. Professor e palestrante. E também o Giliardi Nobre Rocha, sempre está aqui com a gente. Advogado, sócio fundador da Nobre Rocha Advogados. E o assunto aqui, gente, reforma tributária do consumo de renda, tá certo? PEC dos precatórios. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde, bem-vindo. Mais uma vez, né, Luiz? Gratidão por estar aqui. Há Obrigado. 3 anos, né? Mais ou menos, sempre aqui com a gente, né? Sempre aqui com vocês, a parceria. Obrigado pelo convite dessa vez. Estamos falando de precatório, que é um tema que o governo anterior regulou e que o governo atual... Governo federal. O governo federal regulou no governo anterior, através do ministro Paulo Guedes. E agora, no governo atual, a gente teve a PEC dos precatórios, que liberou o teto de gastos, e o governo está com 200 bilhões de déficit já hoje, no seu orçamento público. Dos 220 bilhões de déficit, 200 é precatório. Então, quer dizer, o governo tem estourado a conta, além do que pode, e claro, aí sobra aumento de arrecadação tributária na outra ponta, né? Doutor Giliardi. Pois é, mais boa uma vez tarde. aqui, obrigado, Estéreo, mais uma vez estar aqui com vocês, né? Já estou quase contratado aqui, vamos né? criar um quadro, uma vez por mês, mas é tão bom. É bom assunto, É né? A gente ótimo. vem, tem muito assunto. Então, a gente já estive aqui umas semanas atrás, um mês atrás, falando de reforma, né? Mais uma vez, aproveitando aqui a vinda do Luiz aqui ao Acre, para a inauguração da agência do Banco Fiscal. Como ele falou, nós estamos com essa situação da PEC dos precatórios, né? Que vai fazer com que seja mais fácil para o governo não pagar e mais difícil para quem já esperou tanto tempo receber, né? Sim. E aí o Banco Fiscal, que nós estamos abrindo a agência aqui no Acre, ele vem com essa proposta justamente de facilitar a monetização desse ativo, que é o precatório. Então a pessoa já esperou muito tempo pelo processo judicial, Isso. ganhou, mas não levou, está ali com aquele precatório, não sabe como vai receber, a gente Orçamento. consegue... Exatamente. Tem que... Está tudo hoje ligado, né? A gente fala de reforma tributária, a sede do governo de arrecadar aprovou a reforma do consumo, como a gente já conversou aqui duas ocasiões, inclusive com a presença da presidente da CONCAF, aquela última vez, né? Que eu estive aqui com ela. Muito bom, por sinal. E depois, agora está tramitando a reforma, parte da reforma da renda, né? Porque mexeram na tabela do imposto de renda, aumentando a faixa de isenção para R$5 mil, mas em contrapartida vão tributar os dividendos. Está no Congresso agora, no Senado, nas próximas semanas deve ser aprovado. E, ou seja, a fome de arrecadação está por todo lugar e aí a fome de pagar não é a mesma, né? Porque o precatório eu não vou pagar. A partir do momento que o governo fica liberado para não colocar o precatório no teto de déficit, então, quer dizer, olha, eu pago quando der. É isso que vai acontecer na prática, né? Como é que vai funcionar o banco? Como é que funciona, na verdade? Né? A operação do Banco Fiscal, será aqui em Acre, no Rio Branco, no Acre, está abrindo agora, então, através do Giliardi. É uma operação que tem 15 agências no Brasil e está lastreada num fundo de investimentos que tem mais de 500 milhões em captação. Nós antecipamos e pagamos de maneira adiantada para o precatorista, para que ele não fique esperando 2, 3, às vezes 10 anos. O banco compra o ativo. Precatório. Compra o ativo. Sim, e geralmente quem tem o precatório já está numa idade um pouco mais avançada. Exatamente. Não quer esperar, né, o crédito do governo, porque o governo lhe dá um cheque que é quase sem fundo para o precatorista, sem um prazo de vencimento. E o Banco Fiscal antecipa esse recurso e usa esse precatório para as empresas que devem recursos para a União Federal. Faz a compensação. Faz a compensação. Então é bom para a empresa, bom para o precatorista e bom para o governo. A gente encontra aí 3 encontros de conta dentro da estrutura do Banco Fiscal, auditado, com certificação e com tokenização no ativo. Então, dentro da regulação que foi feita no governo anterior, inclusive publicado pela própria CVM. Então a gente mantém um alto padrão na compra do ativo, justamente porque são ativos que são certificados por nós. Vai facilitar a vida de muita gente. Né? Vai facilitar e chegando agora no Acre, né? Tanto as empresas como dos precatoristas, como o Luiz falou, né? Porque a pessoa, e das empresas que vão aproveitar esse crédito, que tem a segurança de estar comprando de uma marca sólida, que foi um precatório que foi periciado, né? Que foi auditado, ou seja, não vai se tratar de um crédito frio, né? Que antigamente, hoje em dia ainda tem alguns players aí que pegam um precatório, às vezes o lastro dele não é correto, o valor dele não é correto, foi calculado errado, ou aquele crédito lá já foi vendido para outras pessoas e não tem essa informação, não está precisa. Então, nós vamos auditar para que a pessoa que transacione com o Banco Fiscal saiba que está transacionando de uma maneira segura, né? Principalmente isso.
E até, Sim, desculpa, fica à Esther, vontade. cortando as- Não, fica à vontade. O Luiz falou do federal, mas até que no estado do Acre, aprovaram a transação tributária do estado do Acre, foi aprovada no final do ano passado, né? Dezembro do ano passado, se não me falha a memória. Está em fase de regulamentação, está demorando um pouco, né? Está em regulamentação com a Procuradoria do Estado. E o texto prevê a possibilidade daquele devedor de ICMS transacionar com o Estado mediante dação de precatório. Então, isso vai ser também um nicho que o banco vai poder ajudar, né? Tanto trazendo as pessoas que têm o precatório a receber do Estado, que às vezes estão muito longe da fila, não sabem ao certo quando vão receber, para poder fazer a ponte e ligar com esses devedores aí do Estado que tenham créditos. A reforma tributária tem alguma coisa a ver com reforma tributária? Não, a reforma tributária não. A reforma tributária ela vem com pimentas, né, duras para o contribuinte, porque na medida que o governo também acaba gastando acima do teto de gastos e exige-se o pagamento dos precatórios, mesmo que vencidos e num longo prazo, ele gasta mais do que arrecada. Sempre. E a reforma sempre gasta mais que arrecada. E a Essa reforma semana tem uma proposta de redução de gasto, né? Mas Claro, é o que deveria se ter, uma coisinha reforma assim bem- administrativa com redução de gastos. Mas o governo sempre gasta mais. E ao gastar mais, exige mais arrecadação. Então, o tema precatório, sim, está vinculado. Por quê? Porque Pois é, essa vinculação, né? uma parte do rombo desses gastos É o pagamento. é o pagamento É o da pagamento. dívida que o governo tem, que precisa pagar para quem tem direito. Quem entrou na justiça contra a União, ganhou ganhou. e não levou. Então, o Estado precisa pagar e, em contrapartida, busca ferramentas de aumento arrecadatório, como a tributação do dividendo, né? O aumento da tributação sobre distribuição de lucros acima de R$50.000. Então, são A estratégias. questão Né? dos dividendos ainda não foi votada, né? Não foi votada no Senado, mas já foi votada e aprovada por unanimidade na Câmara. E está agora no Senado Federal e nas próximas semanas deve ter um desfecho. Perspectiva qual é de A vocês perspectiva é que trabalham? seja aprovado e que isso gere uma janela para muitos contribuintes migrarem do Brasil para outras jurisdições, como já estão planejando. Nós temos centenas de clientes que estão mirando para Paraguai, Uruguai e outros países que têm uma tributação da renda menor do que o Brasil, para que empreendedores e empresários tenham um domicílio fiscal em outros países. Mas essa tributação, ela não começa, tem uma progressão, né? Ela começa mínima. Tem uma progressão, mas para os grandes empresários e investidores, quem investe em fundos de investimento, quem tem grandes investimentos no Brasil, essa limitação é pequena. Nós estamos falando de R$50.000, ou seja, qualquer dividendo acima de R$50.000 tem uma sobretaxa de 10%. Então isso entra na conta de quem investe. O governo argumenta que é uma justiça seria uma justiça. Esse é o discurso. Pois Mas, é. na verdade, Eu quero ouvir vocês. Na verdade, assim, ele fala que é justiça porque o discurso do governo é bem assim, eu estou tirando do rico, Para né, ou dar para o seja, pobre. para dar para aquele que Pois é, esse deixar de é um bom tema tributar, um bom mote de campanha para deixar eleitoral, de né? tributar aquele pequeno, eu vou tributar o maior, mas na verdade isso não tem nada a ver com justiça fiscal. A verdadeira justiça fiscal ocorrerá primeiro quando a matriz tributária brasileira se voltar para a renda mais do que para o consumo, porque o problema é o momento que isso vem acontecendo. A atualização da tabela do imposto de renda era uma coisa antiga, já deveria ter acontecido há muito tempo. Foi uma... Então, é bom. É bom que pessoas que ganham até R$5.000 estejam isentas, é ótimo. O problema é que, em contrapartida, ele tenta tirar de quem produz e quem gera emprego no Brasil, dizendo que isso é justiça fiscal, quando, na verdade, justiça fiscal seria se não tributasse tanto no consumo. Aí nós temos a reforma tributária que já foi aprovada e que entra em vigor já em janeiro, que criou a IBS e a CBS, e que vai elevar muito a carga tributária do Brasil, porque setores que antes eram incentivados não serão mais, sofrerão um impacto. E quando nós falamos de tributação do consumo, nós estamos falando de uma tributação que é homogênea para toda a população, seja aquela que ganha Bolsa Família, seja aquele que é empresário que ganha R$50.000. Ou seja, os 28% do IVA brasileiro que deve, a partir de 1º de janeiro agora, começar a tomar forma, é para todo mundo. Aí não tem justiça fiscal. Né? É para quem compra material de limpeza, comida, gás, vai bater 27, 28, 29, que é o maior IVA do mundo hoje, dentro dos 140 países do mundo que aplicam o IVA. O Brasil conseguiu criar um modelo que ainda é recordista em tamanho de carga. A princípio, a ideia não era só desburocratizar, era diminuir a carga tributária, né? Nunca A foi. princípio, nunca foi. Nunca foi. Era só simplificar, Era talvez. simplificação. Né? Só mais a Falava-se muito em simplificação. simplificação. Mas essa simplificação ela é, de certa forma, um pouco diferente do que o previsto.
Nós temos a previsão do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, de competência dos municípios e dos estados, que nós poderemos estar diante de 5.500 alíquotas distintas. Porque se cada município regular uma forma de tributação diferente, um modelo que inicialmente parecia ser simples poderá ficar muito complexo. Muito complexo. Né? Muito complexo. Agora que nós vamos poder ter, como o IVA ele é dual, né? Nós temos a CBS que vai substituir o PIS e a COFINS, que é federal, e teremos o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, que vai ser subnacional, ou seja, vai ser do Estado e dos municípios. Imagine que o mesmo tributo vai ser de competência tanto do Estado como do município de Rio Branco, que os dois vão poder fiscalizar e os dois vão poder fixar suas alíquotas ali, enfim, de um mesmo tributo, ou seja, pode ter entendimentos diversos de um tributo só. Então, não vai ser uma simplificação tão assim. Agora, é claro que muita coisa vai melhorar a longo prazo. Eu digo a 2033. questão da evasão fiscal pode melhorar? Vai por causa do split payment, né? O split payment vai... o modelo que a reforma elegeu, eu acho que isso é muito importante para a nossa audiência, toda vez que ocorre um pagamento através de PIX, TED, cartão de crédito ou cartão de débito, automaticamente a Receita Federal vai destacar a parcela do imposto e essa parcela nem vai para o caixa da empresa que está vendendo a mercadoria. Já vai direto para o caixa do governo, uma parte, e a outra parte vai para o caixa da empresa. Então, isso está previsto nas normas constitucionais aprovadas, na própria legislação, e é um dos mecanismos que o governo está apostando para ser um mecanismo de redução da evasão fiscal. Sim. Justamente um mecanismo de retenção antecipada na fonte do tributo, que hoje o contribuinte paga 40, 45 dias depois. Então, na medida que antecipa, também pode gerar um problema de caixa para muitas empresas que precisam estar atentas nessa transição toda. Sim. Para a gente fechar, a questão da carga tributária ainda, ela vai... Na medida que antecipa, também pode gerar um problema de caixa para muitas empresas que precisam estar atentas nessa transição toda. Sim. Para a gente fechar, a questão da carga tributária ainda, ela aumenta. Ela vai aumentar. Com certeza. Inevitavelmente ela vai aumentar. Ela vai aumentar por dois motivos principais. O primeiro é que eu tenho uma força arrecadatória muito maior com uma retenção antecipada. Então, a capacidade de arrecadar, onde eu desconfio 100% do contribuinte. Os estados já não praticam isso com o ICMS? De antecipar o pagamento? De antecipar? Já pratica. De certa forma, tem. Aqui no Acre nós temos antecipação tributária na entrada, né? Alguns poucos têm. Alguns poucos. Aí pode prejudicar o caixa das empresas. Agora nós vamos tratar todos iguais. Então, todo mundo vai ter que antecipar no momento do pagamento. Então, esse é um critério. E além disso, vai ter uma elevação, vamos pensar em setores, né? Um dos setores que vai ser mais impactado pela reforma tributária é o setor de serviços, que é o maior setor da economia brasileira. O que mais, né? É o que mais move a economia brasileira. Então, esse setor vai sofrer um impacto muito, muito severo. Aí se inclua transporte, por exemplo, transporte de carga, não houve benefício nenhum para ele vai ser muito impactado. Quando nós falamos de um setor que move toda a riqueza, como é o caso do transporte, tem que vir a cabeça do nosso telespectador é que vai subir o preço da mercadoria no supermercado. Porque se o transporte vai aumentar o preço da mercadoria. Serviço médico, educação, serviço financeiro, tudo isso vai subir. Aumentar. Tem muita carga para vir em áreas que nós não estávamos esperando. É um assunto para muita conversa, né? Muita, sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer, professor Dr. Luiz, aí pela sua vinda, pela presença aqui. Eu que agradeço sempre, TV Gazeta. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Eu tinha outras perguntas aqui sobre estados e municípios, como é que vai ficar, porque a união, a boca da união é grande, né? É gulosa. Mas fica para a próxima. Na próxima falamos mais, com certeza. Obrigado. Gente, ficamos por aqui. Obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã no mesmo horário com Gazeta Entrevista. Até lá.